Bom dia, pessoal. Bom dia, autores. Eu sou Valdir Ali Santos, sou engenheiro e escritor, e hoje vou iniciar uma nova série de entrevistas para o nosso site. E para estrear esse quadro, hoje nós temos aqui o Rafael Miguel, escritor, advogado especialista em direitos autorais, e veio aqui dar uma ajuda para a gente para tirar algumas dúvidas sobre os direitos autorais. E, pô, primeiro eu queria agradecer ao Rafa aí por disponibilizar esse tempo para a gente. Muito obrigado. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco dos seus livros. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui tentando colaborar um pouco para essa nossa paixão, que é a escrita, e não apenas como escritor, mas também como o advogado especialista, num ramo muito importante para a gente, que é o direito autoral, e também falar alguma coisa sobre outras espécies de propriedade intelectual, né? São todas ali, são ramos do mesmo direito, e são importantíssimas para quem trabalha com escrita, com outros tipos de obras artísticas, né? Até acadêmicas. E às vezes eu notei assim que alguma coisinha a gente não consegue se alinhar, a gente não tem muita ideia dos pormenores da legislação. Então é importante para a gente conhecer um pouquinho mais para, com certeza, aí só acrescentar ao nosso trabalho e saber o terreno onde estamos pisando, né, cara? Eu acho que é Exatamente. fundamental, né? Muito legal. É, Fala um pouquinho dos seus livros aí para gente. então, como profissional, eu sou advogado, né? Me especializei em direitos autorais e propriedade intelectual, mas como paixão eu sou advogado, né? Eu sou escritor, perdão. Beleza. E eu tenho alguns livros publicados. Comecei a publicar em 2016. O meu primeiro livro foi esse aqui, que é o livro do Destino, uma fantasia contemporânea. E depois disso eu não parei mais. Eu fui parar só agora em 2019, tive que dar um break na carreira, mas escrevi uns outros livros aí. Lançamos bastante conto em antologias, trabalhamos com poemas também, fez a organização de algumas antologias, que eu acho importante também o escritor participar desse tipo de publicação, porque ele acaba conhecendo outros autores, ele acaba Conhece o processo conhecendo. também. Sim, sim. Ele acaba se desafiando, né? Por exemplo, aparece uma antologia sobre contos de terror e o cara até então só tinha escrito romance. Ele vai se desafiar, ele vai é, entrar em outros terrenos. Eu acho isso fundamental. Então, eu já participei de outras antologias. Os meus livros mais recentes são esse aqui, Supremos, que é um livro de super-heróis. Aqui nós temos outros Muito autores. bacana, cara. Esse livro aqui foi muito legal, cara, produzi-lo, porque foi uma ideia que eu tinha desde de criança, sabe? A vontade de criar super-heróis brasileiros. E eu consegui realizar esse sonho. Também sou autor do Planeta Brutal, uma distopia. Esse livro aqui me rendeu muita crítica boa. A gente chegou bem longe com ele. E é isso, vamos tocando o barco. Pô, muito legal. Eu já me interessei por essa distopia e quando acabar o programa a gente conversa mais sobre ela. Eu gosto bastante de distopia, estou escrevendo uma. E eu concordo 100% com o que você falou. Antologia, primeiro que é um bom primeiro passo para o autor, né? Ele começar com um conto publicado, ver o processo de editoração, ver toda a parte leitura beta, leitura dos críticos, ver a parte da publicação em si, isso aí ajuda pra caramba. E é o Sem primeiro dúvida. passo, você vê fisicamente, é muito mais fácil você ver um livro fisicamente de uma antologia que você participou de algum conto do que um livro, um romance sair para uma editora. Então você pegar aquilo na mão te dá mais um pouco de ânimo. E também você acaba levando um choque de realidade, né? Às Sim. vezes, quando a gente começa a carreira, a gente não tem muita noção de como que é o mercado editorial. E através de uma publicação mais simples, como uma antologia, você acaba tendo contato com certos termos e situações que você não teria caso você não tivesse colocado a cara a tapa dessa forma, né? Eu acho que é Exatamente. E uma outra vantagem que eu vejo de antologia também é que assim, a antologia, geralmente ela tem vai lá, de 15, 20, 30 contos. O seu conto vai passar no mínimo na mão de 30 pessoas, porque todo mundo que participa da antologia ele lê. Então, assim, já é
no mínimo 30 autores, no mínimo 30 pessoas que estão acostumadas com o processo de escrita vão ler seu conto. Então, já é um passo. É difícil 30 pessoas lerem seu livro, ainda mais no começo, não é uma coisa fácil. Pessoas pensam em milhares, a gente tem que começar com as dezenas primeiro, né? Então, a antologia, para mim, também ajuda muito nisso. Na teoria, você acaba fazendo uma cadeia, né? Uma cadeia de Isso, leitura que pode ser isso. importante para você. É quase a pirâmide de um escrito, né? É a pirâmide literária. É, a pirâmide literária, exatamente. Legal, bem bacana. Quando você percebeu que você poderia unir esse amor que você tem à escrita com a advocacia? Bom, mente, cara, foi uma coisa assim de momento, porque eu tinha essa necessidade, né? Eu trabalhava como advogado, pegando vários tipos de causas, e depois disso que eu comecei a pegar coragem para publicar, né? Porque, assim, vamos falar bem a verdade, você precisa ter uma estrutura para começar a publicar um livro, tá? Eu acho difícil quando você não consegue se manter sozinho na sua profissão convencional e você tenta entrar no livro. Por quê? Porque ele não vai te dar dinheiro, cara. É simples assim. Você não vai ganhar dinheiro com isso, pelo menos no primeiro momento. Então, se você não tem, cara, uma base profissional para te ajudar a entrar no mercado, é melhor você tomar mais cuidado. Então, é claro, eu trabalhava com advocacia em tempo integral e depois eu comecei a pegar gosto por publicar livros. E depois que eu comecei a publicar, que eu percebi que muita coisa que é feita pelas editoras alternativas estão desalinhadas com a legislação, entendeu? Então, eu comecei a perceber que muito disso se reflete na nossa falta de conhecimento. Às vezes, a gente não tem a obrigação de conhecer tudo, mas se tiver alguém ali para te ajudar a te, guiar por esse caminho, vai ser muito mais fácil. Então, eu percebi que eu poderia unir essas duas paixões. E depois que eu comecei a estudar sobre o assunto, eu peguei mais gosto, porque é muito legal, sabe? É um ramo do direito diferenciado. Ele trabalha com o entretenimento. E o que a gente sonha? A gente sonha em trabalhar com entretenimento, Sim, né? sim. E depois disso eu me especializei em direitos autorais, também gestão de contratos, que é muito importante também na nossa área, né? E é isso, unir o útil ao agradável, digamos assim. Perfeito, acho que é isso mesmo. E estou muito feliz, assim, pessoalmente, com essa nova fase, porque já estou trabalhando com editoras, estou trabalhando com algumas empresas especializadas nesse ramo, né? Gráficas também me procuram, os próprios autores. Então, a gente só vai somando, vai melhorando cada vez mais aí a nossa rede de contato. Muito legal, cara. Parabéns mesmo. Acho sensacional. Isso aí é uma profissão que a gente sente falta de um profissional que seja capacitado, mesmo gabaritado. E aí, a vantagem de você ser escritor é que você vai sentir a nossa dor também, né? Então, não é só um caso para você. Você vai se colocar no lugar e vai falar, pô, eu sei como é difícil escrever um livro, eu sei como é difícil lutar contra o dia a dia para arrumar aquela uma hora, meia hora por dia. Então, pô, cara, muito legal. Então, eu vou voltar então para as perguntas do grupo de Papo de Autor. Para quem não conhece o Papo de Autor, ele é um grupo no Facebook, que tem 3.200 pessoas, mais ou menos. E assim, eu participo de vários grupos de escritor, eu aposto que o Rafael também. E ele assim é organizado, ele está lá para tirar dúvidas, ele não é um grupo de divulgação, ele não é um grupo para a gente ficar debatendo sobre política, colocando o grupo do Papo de Autor voltado para o autor, para aprender, para divulgar, para aprender a se divulgar, para aprender a buscar mercado, para aprender a base da escrita. Então é um grupo bem legal para quem quiser conhecer lá no Facebook, Papo de Autor, beleza? Contratei um capista, freelancer, e não gostei da arte final do serviço, mesmo após uma série de tentativas de adequar ao original. Paguei o valor combinado e solicitei a declaração de cessão de direitos, prontamente atendida pelo artista. Sou obrigado a usar essa arte em meu livro ou posso contratar outro artista mais alinhado à minha proposta sem nenhum risco? Bom, o Marcos, veja bem, o ato de você contratar um capista
para trabalhar no seu livro, não pressupõe que você vai utilizar a arte, tá bom? Claro que durante o processo em que vocês vão conversar sobre isso, pode surgir questões ali que desagradem uma das partes, cara. Por exemplo, você quer o livro com a capa do fundo verde, o cara é daltônico e coloca a capa azul, sei lá. É só uma hipótese. Mas uma hipótese bastante esdrúxula, mas é exatamente para a gente poder ter a ideia do que pode acontecer, né? Quem está acostumado com o processo de editoração sabe que nem sempre as coisas vão sair como planejado, né? E às vezes é até difícil a gente passar a nossa ideia pro outro profissional. Então, você pode realmente fazer uma capa, né, com um designer gráfico, e o resultado final não ser tão perfeito quanto você gostaria. E é claro que você não vai ser obrigado a utilizar a arte dele, tá? Então, mesmo que tenha ali o contrato de cessão de direitos, que é o certo, né? Ele fez um contrato, porque isso daí é previsto na lei, tá? Até gostaria de deixar aqui bem claro que muitas vezes a gente acaba fazendo esse tipo de acordo de boca a boca, ou apenas por mensagens de texto, né? Mais rápido, WhatsApp ou Messenger. Mas a legislação ela é bem clara, tá? Quando tiver esse tipo de relação, é bom você ter um contrato, tá bom? Eu não estou dizendo aqui para você procurar um advogado, fazer um contrato todo cheio de firulas, né? Você pode até ser de próprio punho, você pode ali formulá-lo, mas é bom dar uma olhada na legislação aplicável antes, tá bom? Porque existem várias regrinhas básicas ali que têm que ser observadas. Se não forem, mais para frente você pode esbarrar numa questão judiciária, né? Entrar numa questão aí de ser acionado judicialmente, e ali o juiz vai decidir. Se não tiver bem alinhadinho, pode ser que você tenha uma surpresa, né? Então, é aconselhável que você realmente faça um contrato de cessão de direitos, tudo direitinho ali, conforme a legislação prevê, tá? Mas você não é obrigado a utilizar a capa que ele fez, entendeu? Você pode, sim, contratar um outro profissional e daí ali fazer um novo contrato, tudo. E você vai optar qual a capa ficou melhor para o seu livro, né? Como autor, você tem que ter essa percepção e é razoável que você tenha, né? O ilustrador ele não pode ficar de raivinha com você porque você preferiu um outro trabalho. Agora, falando assim, numa relação interpessoal, é claro que na política da boa vizinhança você vai conversar com ele, né? Expor seus fatos, falar, olha, eu gostaria que tivesse sido de uma outra forma, mas infelizmente a gente não conseguiu se alinhar, então eu vou optar por um outro profissional, né? Tudo aí é questão de conversar direitinho, mas não tem problema algum, não tem problema algum. Beleza. Eu vou aproveitar o gancho, porque eu vou aproveitar aqui que eu estou conversando com você e vou fazer uma pergunta que passou na minha cabeça agora. Se eu contrato um capista e ele usa uma imagem que ele não teria o direito de usar, eu publico o livro, isso passa despercebido, afinal, né, eu contratei o capista para não me preocupar com isso, isso passa despercebido, sou acionado por uso indevido de imagem. Quem vai ser culpado? Quem que vai ser processado no caso? Seria eu ou o capista? É bem complicada essa questão, tá? É bem complicada porque ela envolve de vários tipos de relações. E ela não é bem assim dentro do ramo do direito autoral, ela é mais contratual, né? Ela é mais uma questão obrigacional. Então, se você chegar a ser acionado judicialmente, você vai enfrentar um processo em que você será uma parte solidária, tá? Isso quer dizer que você, como autor, vai responder pela violação, né, que ocorreu. Só que daí, durante o processo, é claro que você terá que ter a linha de resposta no seguinte sentido: você não é o profissional indicado para tomar ciência se essa imagem era utilizada ou não. É aí que vai a importância de você ter um contrato anterior, né? Se você tiver um contrato anterior e as provas da negociação que você teve com o artista, você vai ser acionado judicialmente, mas isso não quer dizer que você vai ser condenado. Isso quer dizer que você vai provar
que você não tem nada a ver com o suposto plágio, tá bom? Sim, Então, sim, é possível que o autor seja acionado judicialmente, e eu creio assim, olhando da perspectiva da outra parte, que provavelmente ele vai ser, tá? Quem aparece no nome da capa é sim, sempre o sim, autor, com certeza. aparece, né? Então é muito perigoso esse tipo de relação, e é claro que vai caber a nós escolher os melhores profissionais do mercado, né, cara? Sim. Aí já cai o que você falou anteriormente. Se você tiver um contrato, se você tiver uma assinatura, você está resguardado, né? Muito melhor do que você conversar de boca com o rapaz, porque ele pode pegar uma imagem da internet lá e você não saber, você não tem a obrigação de saber que aquela imagem está protegida, né? Aí vai do profissionalismo do capista também. O cara tem que ser profissional e não atuar dessa forma. E eu até pergunto porque eu tenho um livro que é O Cativeiro do Medo, que a capa dele foi feita com imagens gratuitos, né? E eu tenho o print e o link e a foto da capa no e-mail. Assim, eu peguei do site, lá tá tudo que eu poderia usar sem precisar falar quem foi o fotógrafo, nem nada do tipo. Tenho tudo salvo, porque você tem que se preocupar, porque afinal, assim como nós não gostaríamos de ter o nosso livro pirateado, a gente também tem que pensar na outra parte também, que um fotógrafo, um desenhista também não Não, quer que claro. aconteça esse tipo de coisa com ele. Porque assim, também o nome que está na capa do livro é o seu, né, cara? Não tem o que fazer. O cara vai olhar e vai falar, olha lá, o livro do Valdir é igual a uma imagem que eu vi outro dia. Como Sim, pode isso acontecer? Né? Ele não vai falar, nossa, a capa que o cara fez é diferente. Não, ele vai falar o livro do Valdir, entendeu? com certeza. Agora uma dúvida enviada pelo Rafael Coutinho. Deve-se registrar o título do livro como logomarca no INPI? Exemplo, o Harry Potter, nome do livro que aparece em diversos produtos. O autor, como pessoa física não tendo CNPJ, conseguirá fazer isso? E ele agradece já a resposta. O Rafael Coutinho, eu conheci ele pessoalmente, é um sujeito Oh, sensacional. A gente se conheceu ali num churrasco, o cara é show de bola. legal. Veja bem, o, a pergunta dele, ele faz uso da palavra deve, né? E deve sugere obrigação. Não é bem assim. O autor ele pode registrar como marca, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, isso aqui é uma curiosidade interessante, tá? Às vezes o pessoal não se atenta a isso. O título por si só e isolado ele não é protegido na legislação, entendeu? A legislação dos direitos autorais é a Lei 9.610, de 98, e ela deixa bem claro ali que os títulos isolados, por si só, eles não são protegidos, a menos que seja distintivo, né? E o que isso quer dizer? Que pode coincidir de você ter um livro com os mesmos nomes, né? Expressões assim do cotidiano podem ser utilizadas dentro do mesmo livro, de dois livros diferentes, não tem problema algum. Só que se você quiser, né, e daí você tem a possibilidade, né, vamos falar, não em deve-se, mas que pode, você tem a possibilidade de registrar o seu livro como logomarca, ou como o sinal distintivo que ele tem. E isso se dá no INPI, né, que é o instituto responsável pelo registro de marcas aqui no Brasil. Só que o que acontece? Para você conseguir fazer isso, você tem que mostrar o seu vínculo com aquele tipo de produto, entendeu? Isso quer dizer que se você quer registrar a logomarca de um livro, né, o título do seu livro, você tem que comprovar que você é autor daquele livro e que você você comercializa ele, entendeu? É mais fácil, assim, do ponto de vista comercial, para uma editora registrá-lo do que você. Mas nada impede. Se você acha que o seu título tem um nome forte, né? Se você acha que ele é diferente de outros títulos e que você vai usá-lo para fazer, além do seu livro, outros produtos, né? Você vai estabelecer uma franquia, como é o caso do Harry Potter que ele citou.
é importante, sim, que você vá lá e registre ele como uma marca, tá? Porque se isso não acontecer, outras pessoas poderão utilizar e não, eles não vão estar ferindo de direito algum. Então, você pode registrar, né, no INPI, e lá tem várias regrinhas, tá? E você pode fazer isso como pessoa física. Você pode, inclusive, registrar o seu nome autoral, né? Por exemplo, usar o nome dele, Rafael Coutinho. Ele pode registrar no INPI como marca, desde que ele cumpra os requisitos que o INPI vai exigir, tá bom? Só que, assim, na prática, a prática sempre é um pouco diferente da teoria, né? Na prática, o que acontece? A pessoa interessada, ela acaba criando uma empresa, nem que seja uma MEI, tá? Porque é muito mais fácil perante o INPI você registrar como uma empresa do que como uma pessoa física. Quando chega lá na hora do processo, a pessoa jurídica ela passa muito na frente da pessoa física, porque os requisitos são menores. Tá? E se, por exemplo, o Rafael ele abre uma MEI de edição de livros, vai ser muito mais fácil para ele conseguir comprovar a atividade dele e, por consequência, registrar a marca, do que se ele for lá como o autor do livro. Vai ser muito mais fácil como pessoa jurídica. Faz sentido, faz muito sentido. Aí, para grandes nomes, cara, com certeza. Existe sim o vínculo da marca Harry Potter e ela faz licença disso, né? E eles ganham muito dinheiro, cara. Provavelmente, se eu não me engano, eu posso estar enganado porque eu não fiz a pesquisa antes de responder, mas ela pertence ao grupo Warner, hoje em dia, a marca Harry Potter. Tem o parque, né, na Warner, então tem que. É, Sim. sim, eles fazem muito proveito disso. Você vê a marca estampada desde em copos, como em bonequinhos e até pijama eu já vi. Então, O eles exemplo do levam Harry Potter é perfeito para essa pergunta, né? Ele é perfeito para essa pergunta, o exemplo. assim, ele está fazendo assim, ele está jogando um nome conhecidíssimo e realmente faz uso da marca dele, né? E assim, se você escritor pensar em escrever um livro, você nunca vai escrever um livro e colocar o nome do protagonista de Harry Potter, Aí. porque se você for muito louco, É. entendeu? Porque é uma marca já, é aquilo que eu falei, é o título distintivo, né? Você fala o nome, você já associa aquela história do bruxinho. Com certeza, com certeza. É bem legal. A Vanessa Sueros, ela tem uma dúvida bem interessante sobre direitos musicais. Vou aqui reproduzir a pergunta dela. Se colocarmos algo como uma música e colocarmos o crédito da cantora, mesmo assim corre o risco de dar problema? Você fez um tópico, eu li ele umas duas vezes para ter certeza que eu gravei, porque, por exemplo, eu mesmo nos meus livros eu costumo colocar a música que eu escrevo, só que perde, né? Perde. Você quer dar um clima, tem música que, se você for falar dos anos 70, 80, a música dá o clima da época, né? A pessoa revive isso. E por falta de conhecimento, que depois eu acabei adquirindo e vai melhorar agora com a sua resposta, eu acabei fazendo música minha com preocupações. Então, assim, li, né? Aquele tópico que você fez ficou muito bom, foi muito ilustrativo. E agora quero que você responda pra gente que está assistindo o vídeo, qual que é essa relação? Eu também tenho muita relação com a música e eu acho que é muito legal você tentar criar como se diz, uma ligação com o leitor usando desse artifício, né? Está à disposição do escritor usar essa ferramenta e eu acho que é muito bem-vinda. Só que você tem que tomar os certos cuidados, né? A música, como a obra literária, ela também é protegida por direitos autorais. Então, é, não nos cabe fazer alguma coisa que possa ferir esses direitos de uma outra pessoa, né? Nós estamos todos aí batalhando no mercado, então é razoável que a gente tenha esse conhecimento. O que acontece? A legislação, ela permite o uso de pequenos trechos de música. Você pode, no seu livro, fazer a transcrição da letra ou até da partitura. É inusitado, mas pode acontecer. O rapaz ele pode colocar ali parte da partitura sem problema algum. O que acontece? A legislação ela fala em pequenos trechos, mas não
não especifica o que é pequenos trechos. Aí vai do bom senso, né? Se você imaginar que o livro pode ser levado a uma questão judiciária, quem vai decidir isso é o juiz. Mas antes, quem é o juiz da causa somos nós, né? O escritor ele tem que ter essa sensibilidade para saber o que é um pequeno trecho. Não convém ele transcrever ali a letra toda de uma canção, ou metade dela, e achar que está tudo bem. E depois querer defender que é pequeno trecho. Não é. O pequeno trecho de uma música pode ser uma frase. Se a música for muito curtinha, por exemplo, uma música dos Ramones, uma frase ali já é um pequeno trecho. Se você colocar duas, você já vai estar com... você vai estar ali transcrevendo 30% de uma canção. Sim. Entendeu? E às vezes uma frase só, dependendo da música, por exemplo, do Ramones, quem já ouviu com uma frase, às vezes com duas palavras, né? Literalmente, no caso do Ramones, você Pronto. vai identificar a música, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Se você citar pequeno trecho, sempre coloca ali a referência do autor, tá? Isso aí tanto para você estar alinhado com a legislação, entendeu? Você tem que colocar ali o compositor, tudo certinho, mas também para mostrar prestígio, entendeu? Mostrar prestígio e mostrar que você também entende do assunto, né? Que você não está escrevendo como um maluco alucinado ali no teclado. Você sabe o que você está fazendo, então você está colocando ali tudo certinho, os créditos devidos, né? Se for mais que um pequeno trecho, aí já é outra história. Aí, se, por exemplo, você quer colocar a música toda, não tem impedimento. Você só vai precisar de uma autorização dos titulares, né? Aí o que acontece? Você vai ter que entrar em contato com o compositor e solicitar de uma forma escrita, no contrato que a gente chama de licença, um termo de licença, para que você possa usar a letra dentro do seu livro, tá bom? Aí você não vai estar ferindo direito algum desse compositor. Na prática é um pouco difícil de conseguir isso, mas não é impossível, né? Hoje a gente vive num mundo globalizado, você pode ter acesso não ao compositor original, porque talvez ele seja uma pessoa ocupada, como você vai conseguir conversar com ele, mas talvez você tenha acesso ao empresário, ao representante, né? Hoje em dia não é tão difícil como era antigamente. Antes o cara tinha que fazer lá uma carta, esperar 3 anos para ser respondido. Mas hoje, talvez, acessando aí uma conta de Twitter oficial, ou uma conta de Instagram, você já consegue um contato bom, né? Aí é questão do autor conseguir pesquisar também. Aí, o autor mostrando interesse dele em não ferir os direitos autorais do cantor, tem boas chances, né, de conseguir. Vale tentar. E se não conseguir, também usa Claro. os pequenos trechos. Você sempre vai ter uma alternativa. Você pode citar ali o título da canção, acreditá-la, obviamente, e deixar na imaginação do leitor. Isso é muito legal também, né? Você não precisa escrever ali a letra inteira de Faroeste Caboclo. Basta você, basta você citar que o personagem começou a cantar e foi até o fim da letra, entendeu? E o leitor já vai imaginar a cena, né? E na cabeça dele pode ser até que fique melhor do que a escrita, cara. Tomar Sim, sim. cuidado com isso aí. É. Você está tomando a imaginação do leitor para você, né? Você ficar. E é legal você brincar com a imaginação do leitor, sabe? Mostra aí um nível de sintonia escritor-leitor que é sensacional, uma coisa quase mística. Sim, exatamente. Bom, uma das melhores partes, né, de ser escritor e de ser leitor, né? E une os dois, essa parte da imaginação. É É gostoso, cara. gostoso. Você cria um link interessantíssimo que vários escritores comentam sobre isso, e ninguém consegue expressar o que é. É uma coisa louca. Você É, sente, mas não consegue. Por mais que você seja um escritor, né, e esteja acostumado a relatar sentimentos de outrem, você não consegue exprimir essa sensação. É muito legal, é muito prazerosa. poucas coisas fazem o escritor ficar assim, né? Poucas coisas. Sim. Eu tenho agora aqui uma pergunta da Vanessa Cansado. Como funcionam os direitos autorais quando parte do patrimônio vai para uma editora? O que se torna abusivo nessa relação?
Bem, em primeiro lugar, o termo abusivo, ele pressupõe que tem alguma coisa bem errada, né, na relação. E isso só vai ser possível você discernir olhando caso a caso, né? É difícil a gente teorizar. O que a gente pode fazer é citar alguns exemplos e tentar aí encaixar no caso concreto, né? Quando você assina um contrato com uma editora, você está cedendo o quê? A parte patrimonial do seu livro, entendeu? Então ela vai poder comercializá-lo, explorar ele comercialmente da maneira que ela bem entender, tá bom? Temos que tomar muito cuidado com os contratos, como eu já disse aqui, tá? Se você tem alguma dúvida, é bom que você procure alguém especializado, porque não é também todo advogado que entende dessa área, tá? A gente que está acostumado a lidar com isso no dia a dia e enfrentar outros casos, né? A gente percebe que às vezes um advogado acostumado ali com outro tipo de narrativa, outro tipo de questão, ele nem sempre vai entender o que é um direito autoral, tá bom? Então é bom que você procure uma orientação, sim, se você tiver alguma dúvida, e leia atentamente o contrato, cara. Nós somos escritores. Então, como escritor, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse zelo com as nossas coisas. E também saber interpretar. Quando você escreve um livro, você está querendo que alguém interprete também o seu texto. E da mesma forma, quando você recebe um texto, você tem que interpretá-lo. Então, dá uma olhadinha, sempre dá uma olhadinha no seu contrato, tá? Tente fazer o máximo para não feri-lo, assim como você não quer que a editora fira, não ferir o seu contrato. Por exemplo, quando você faz o contrato de uma edição, você não pode deixar o seu livro no Wattpad, né? Aí é uma questão até de lógica, Sim. entendeu? Poxa vida, estou publiquei aqui o Planeta Brutal. Se ele tivesse lá no Wattpad, não tá? Mas se ele tivesse, eu tinha que ter tirado ele logo, senão eu tô sendo totalmente antiprofissional, tá bom? E da mesma forma, a editora. O que acontece? Se a editora publicou o seu livro, ela não pode disponibilizar ele gratuito, a menos que ela converse com você antes, tá? Não é porque que ela tem a questão patrimonial do livro que ela vai poder fazer algumas coisas aí que são bem complicadas, né? Outro exemplo, se não tiver em contrato que ela pode colocar o seu livro num pacote de vendas, e ela fizer isso, por exemplo, olha aqui, eu tenho 3 livros da editora que estão em saldão, e o seu livro está lá no meio. Se não tiver uma previsão contratual disso, é abusivo, tá? Ela vai ganhar ali as suas custas. Talvez você seja o mais conhecido desses três livros que estão em promoção. Você acabe puxando os outros títulos e de uma forma totalmente fora do contrato, entendeu? Então, o contrato, ele vai reger muito da relação, tá bom? Agora, uma outra coisa que me ocorre agora aqui, um exemplo que pode ser até um pouco esdrúxulo, tá? O contrato de cessão de um livro não pressupõe que você está cedendo a sua imagem totalmente para a editora. Então, ela colocar ali a foto do Valdir, tá? Ela publica lá, o seu livro é o Barba, não é? Eu vou lançar o Barba, mas eu tenho o Flor de Sangue e o Cativeiro do Medo aqui, publicado já. Tá. Vamos imaginar assim que você fez o contrato com uma editora e você tá publicando o Barba com ela, tá bom? Certo. Aí, de uma forma totalmente aleatória, ela pega a sua foto, ela pega a foto do Valdir e coloca lá no site da editora assim, ó, pá! Valdir é o novo contratado, ele vai publicar o livro Barba conosco e também ele é o autor de outros livros e menciona livros que você ainda não escreveu, tá? Livros que você ainda tem guardado. Ela não pode fazer isso. Ela pode mencionar os outros livros anteriores, mas ela não pode dar pistas de que você está escrevendo um livro novo. Entendeu? Isso daí seria abusivo. Ela está usando da sua imagem de uma forma totalmente abusiva, achando que ela tem o domínio sobre a sua obra futura, sendo que ela só tem sobre o Barba. Certo. Tá? Bom Tomar exemplo. muito cuidado, Legal. tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a editora também, o que ela faz? Ela fechou o contrato do seu livro e a hora que você está ali querendo fazer uma adaptação do seu livro para um quadrinho,
ela vai lá e barra você. Fala, não, veja bem, você fez um contrato com a gente. Pô, não tem nada a ver, tá? São formatos diferentes. Você é o detentor da sua história em qualquer formato que você quiser lançar. Eu quero lançar ela como um livro. Você tem direito sobre ele. Sobre a história em quadrinho, tem direito sobre ele. A editora tem sobre o livro? Tem. Tem sobre o quadrinho? Não. Tá? Então, se ela Legal, né? quiser, ela já vai estar cometendo um ilícito tremendo, entendeu? A menos Sim. que esteja lá em contrato. Por isso, leia a Isso é porcaria. verdade. Mas foi uma informação legal, porque realmente às vezes você acha que a editora comprou a ideia em geral, né? Mas ela comprou os direitos em cima do livro, né? Faz muito Sim, sentido. sim, sim. E outra coisa também. Se amanhã ou depois você quiser tirar o seu livro de circulação, você tem o direito, tá? É claro que existem regras regras da legislação própria, mas o autor, como titular do livro, né, como o autor mesmo, na palavra mais literal possível, ele tem esse direito, tá? Se ele, amanhã ou depois, ele sentir que esse livro já não está mais alinhado com a carreira dele. Vamos imaginar aqui um escritor que escreveu um livro de romance erótico, o pessoal fala. Se amanhã ou depois ele imaginar que aquilo já não é mais alinhado ao público dele e ele quiser tirar esse livro de circulação, ele pode, tá? E ele vai acionar a editora e dentro da legislação ele vai retirar o livro de circulação. A editora não pode simplesmente falar, não, eu quero continuar vendendo, eu quero continuar, esse livro aqui foi um sucesso, então eu não vou te devolver, eu não vou tirar ele de circulação. Não pode, tá abusivo, entendeu? Entendi. A, Sim. o, a maior agora que eu consegui captar aí uma boa pegada para essa situação. O que a editora não pode fazer com relação ao autor? Inferir nos direitos autorais morais dele. Tá? O autor ele tem uma série de direitos morais que são exclusivos dele, que ele não pode ceder para ninguém, nem para editora alguma. E se a editora inferir esses direitos, ela vai estar praticando abuso. Tá? Todos os exemplos que eu citei agora são infringências a esses direitos. Então, se o autor se sentir lesado na sua pessoa de autor, é bem possível que uma editora esteja infringindo os direitos dele, tá? E estaria praticando algo abusivo. A editora não é dona da sua ideia, né? Não, Ela tem direito em cima do livro, né? Mas é uma colocação bem legal, porque às vezes fica um pouco preso mesmo nisso, né? Fala, pô, lancei na editora. Assim, imagino eu, né? Que você pode ter uma conversa também, né? Por exemplo, eu lancei um conto numa antologia, e antes dos 2 anos de contrato que eu tinha com essa antologia, ele foi indicado por um concurso que ele tinha sido publicado antes. Eu tirei, né? Você falou, eu publiquei antes, aí tirei, coloquei na editora. E quando ele foi indicado para esse concurso, eu liguei para a editora e falei, ainda está no contrato e tal, mas é uma boa oportunidade, eu quero mandar. E eles mandaram um e-mail para mim falando que está tudo certo, que eu não precisava me preocupar, que eles estavam cancelando para eu poder fazer participar desse concurso. Então, assim, não sei, né, se as grandes editoras seriam tão de fácil acesso assim, mas nesse meu caso foi tudo conversado, eles abriram mão do direito antes do final do contrato que a gente tinha assinado. Eu fiquei em terceiro lugar no concurso, foi legal, tipo assim, eu teria perdido a oportunidade de ter pego um terceiro lugar, se a editora não quisesse, estava no direito dela, né, eu tinha assinado o contrato de exclusividade durante 2 anos. Mas é legal, essa informação que você passou a gente abre um leque de perguntas que a gente nem tinha. Tipo assim, a gente não sabia, a gente não tem nem o conhecimento para ter dúvidas sobre algumas coisas. E quando você vai puxa o gancho desse desdobrando, tipo né? de coisa, exatamente. Aí você vai falar, ó, eu nunca parei para pensar nisso. Mas, e quando você fala que tem que procurar um advogado especialista, eu lembro de outras situações da vida, por exemplo, quando eu vou fechar contrato de comprar uma casa, eu fui no advogado especialista, paguei a diária dele e falei, ó, me tira umas dúvidas aqui, coisa que eu não entendi. E, cara, você dorme até melhor, porque você paga um valor X lá, que perto do montante de uma casa é irrisório, né? Então, E assim, existem muitas armadilhas, né? Essa é a grande muito, verdade. muito. Então, é bom que você saiba, se você não tem conhecimento
digamos assim, desvendar essas armadilhas, é bom que você procure alguém especialista, né? Com certeza. E é assim, vai ser o caminho mais fácil também, porque ele já vai ter a resposta na ponta da língua. Não tem, eu acho assim, praticamente impossível que um advogado saiba participar de todo tipo de abrangência, né, que o direito tem. É impossível. É igual eu que sou engenheiro, saber fazer uma casa, saber fazer uma usina elétrica e saber fazer um equipamento eletrônico, é impossível, né? Sim, Então, quando a pessoa é dedicada, ela até adquire um conhecimento mais específico sobre aquele assunto, né? Então, sim, sim. fica a E, dica. assim, no meu caso, isso eu falo por mim, né? Eu sou muito apaixonado por essa questão, porque, como você disse, eu também sou escritor. Então, eu conheço os vários lados da brincadeira, digamos assim. Então, é interessantíssimo, cara. E você vê que uma coisinha faz você pensar em outra, e a hora que você se depara com isso, você está raciocinando sobre toda a questão, né? Então, é interessante Você esse fica mais bate-papo. esperto, eu diria. Você fala, pô, tem lugar que tem armadilha que eu tô achando que é uma poça d'água e pode ser um buraco bem fundo, né? Então, a gente Pois tem que é. ficar bem ligado no que está acontecendo. E você tocou em um assunto interessante também, que é a acessibilidade que a gente tem como escritor alternativo com as editoras, né? A gente tem ali, às vezes, até um contato direto e consegue conversar com eles, como você solicitou a permissão de usar o seu livro, o seu conto, perdão. Outros escritores também tiveram já esse tipo de experiência, e é muito bom você conseguir conversar assim, né? Tudo é questão de conversa, cara. Em vez de você chegar já brigando, sabe? Às vezes eu vejo uma conduta ou outra de alguns colegas do cara simplesmente pegar e descer os cachorros em cima do. É, é, Não tem necessidade, sabe? falta Fazer profissionalismo, postagem. né? Fica uma questão bem chata, sabe? Isso, Ninguém está isso. aqui para denigrir a imagem de ninguém, vamos conversar, que é bem melhor. Eu concordo 100%. Sempre tem que procurar conversa antes e, caso não Ah, aconteça o certo, também procurar ajuda especialista, não ir na internet fazer uma fuzoe que de repente fica ruim para as duas imagens, né? fica. E o autor ele tem que ter a sensibilidade que se ele fizer algo do tipo, e às vezes pode até ser que tenha razão, mas ele pode se queimar, né? Tá Sim, todo mundo muito atento ao que os outros estão falando. Às vezes isso. a gente tem a impressão de que está falando para ninguém, mas não é bem assim, tá? Mas a gente sempre que a gente emite uma opinião, sempre tem alguém atento. Sim, tem Então, que ter. numa dessa aí você acaba queimando a sua imagem, e isso não é bom para ninguém. Quando duas pessoas saem na porrada, já quem tá certo, quem tá errado já ficou ali no meio da pancadaria, já não faz mais diferença, É, né? Não faz diferença nenhuma, mas um tá certo, um tá errado, os dois estão brigando ali. A gente precisa ser civilizado e e profissional, né? às vezes está todo mundo errado. Então, e tem caso que os dois estão errados, né? Não tem o que fazer. Eu também sou assim, eu sou sempre do cara que eu procuro conversar, até porque é, você pode manter você pode terminar um relacionamento com a editora e manter a amizade ainda. Você pode ser publicado depois. De repente não deu certo alguma coisa. De repente aconteceu um problema que estava fora da alçada da editora. Ela vai levar porque você contratou ela ou você assinou contato com ela, mas às vezes estava fora da alçada. Assim, vamos sempre tentar conversar. Eu sinto que falta muito profissionalismo no mundo do escrito do Brasil, de revisor, de diagramador, de autor, muito mais de autor, que tem que pensar que se você quer que isso seja uma profissão, você tem que levar isso como uma profissão. Então, Claro. a partir do momento que eu decidi que eu queria ser engenheiro, eu estudei, fui atrás, fui para a faculdade, li, eu tratei isso sério. Então, por que que quando você decide ser escritor, você acha que dá para fazer nas coxas? Você acha que você pode sair escrevendo sem se preocupar? Você acha que você é um talento escondido? E se você quer ser escritor, seja profissional. Existe muitos tropeços que você pode evitar, lendo sobre escrita, vendo por mal bocados que outros escritores já passaram. Então, a partir do momento que você fala, eu quero ser escritor, seja um escritor profissional. Procure pessoas É. especialistas quando você precisa de ajuda e faça o melhor possível. Trate como uma profissão de verdade. Não, você tem toda razão, toda razão. Assina embaixo que você falou, tá ótimo.
Eu vou finalizar aqui. Então, mas eu sinto isso. Às vezes eu olho assim, às vezes eu falo eu leio, eu gosto de betar. Eu leio muito autor nacional. Eu gosto muito de ler autor nacional porque as histórias são muito interessantes, cara. Né? Eu vou te falar. Fora a Karen, que acabou de ser indicada para o prêmio Jabuti, que tem o Deus no Labirinto, fez um cara que não gosta de fantasia, leu o livro assim, rápido. O melhor livro de terror que eu li esse ano foi de uma brasileira, foi da Francine, que é a Dama dos Loucos. Livro de conto, um dos melhores que eu li esse ano foi o do Duda, que é todo o processo. Então, assim, tem muita coisa boa no Brasil. Então, a gente não tem que ficar achando que a gente está por baixo, a gente não está. Eu li Stephen King esse ano e o livro da Francine foi... Pô, cara, terminei o livro e falei, porra, queria ter físico esse livro na minha mão. Então, a gente tem que... Mas se você vê a Francine, vê a carreira dela, cara, você vê que eles são profissionais, né? Então, seguindo o caminho, estudando, querendo realmente aparecer no mercado. Então, eu acho que tem muita coisa boa sendo feita aqui no Brasil. Tá? E às vezes é questão da gente quebrar alguns preconceitos, alguns paradigmas e prestar mais atenção, né? E se o escritor ele está querendo entrar nessa cena, é bom que ele conheça ela, né? Que ele tenha contato com livros nacionais também, entendeu? Não adianta o cara só ler livro estrangeiro e tentar reproduzi-lo aqui no Brasil, né? Eu acho que ele tem que ter a noção do que ele está fazendo. Eu confesso que também tenho um orgulho muito grande dessa cena alternativa e fico muito triste dela não ser tão reconhecida como deveria, sabe? Porque eu já vi enredos fantásticos em livros nacionais que deixa gringo no chinelo, com né? certeza. Livros best-sellers que a gente vê por aí, tem livro nacional que é muito mais legal e que não tem lá a devida repercussão, né? Infelizmente, o brasileiro ele sofre desse complexo de vira-lata e, e isso reflete em várias áreas, cara. Em várias áreas, e a leitura, a escrita, sofre muito com esse preconceito, né? A gente vê até por causa da, da, da maior comercialização dos livros estrangeiros, a gente vê as editoras gigantescas lançando títulos gringos e dando pouquíssima importância aos títulos nacionais, né? Então, quando um escritor nacional faz sucesso, a gente não tem que pegar e crucificar o cara, vai. O cara fez por merecer, entendeu? Lutou muito. Sim, é claro, e nós temos que ter essa consciência e nos alegrar com a conquista do outro, cara. Às vezes você teve lá algum desentendimento com ele, mas o cara cresceu e é bom, isso aí ajuda todo mundo, sabe? Não é pegar e falar, o cara tá fazendo sucesso ali, mas o cara é ruim, não sei o quê. Não, calma, ele tem seus méritos, tá? Ele chegou lá depois de ter lutado assim como você. Sim. Então, essa rivalidade besta que às vezes eu vejo, essas críticas desconstrutivas, né? Para que tudo isso, entendeu? Vamos todos nos alinhar e seguir em frente. Quando um vencer, é a vitória de todos. Sim, agora lançou esse mês, no começo do mês, no meio do mês, lançou o Ator do Vapor no Amazon Prime, que é baseado no livro do Enéas Tavares. Então, assim, a gente tem um autor nacional, steampunk, que não é aquele gênero que a gente vê mais divulgado no Brasil. A gente Não é tem o um autor mainstream. não é exatamente essa a palavra, ele não é um mainstream. A gente vê um autor de steampunk lançando uma série na Amazon. Então, assim, cara, é um salto tão gigantesco, tão enorme. Abriu uma porta para o mercado. Você pode se imaginar lá. Você fala, posso conseguir. E na Netflix também está aparecendo muita série de autor brasileiro, baseada em livro. Então, assim, a gente está crescendo. E para a gente crescer, a gente tem que se tornar profissional. Então, é o que você falou, é todo mundo de mão dada, porque a gente está representando, a partir do momento que a gente vira escritor, a gente passa a representar a literatura nacional. O nosso nome, perto da literatura nacional, é só um pedacinho. Né? Todo mundo tem que juntar forças para a gente fazer crescer, para no futuro, daqui a 10, 20 anos. A galera tem que pôr no papel também. Não é daqui a 6 meses, é 10, 20 anos para a gente mudar. Mas se a gente continuar com grandes nomes, investindo, nos tornando profissionais, com certeza dá para dar uma alavancada aí É. na E ninguém literatura. disse que ia ser fácil, né? Ninguém Ninguém disse disse que que ia ia ser ser fácil. fácil. Então Tanto que vamos embora. Tá? a gente fez
que eu até indico para a galera, eu falo assim, pô, é muito legal, pô, eu quero viver de escrita, eu quero levar meu sonho para frente, assim, é, é louvável. Mas manter o pé no chão, estuda, uma profissão que vai te sustentar, que vai te levar para frente, que vai te dar tranquilidade para você conseguir escrever, sem se ficar preocupando com a conta que vai chegar, com um mês que você não conseguiu vender nada, com aquele aperto, e você às vezes não tem nem investimento. Então, assim, se concentre, faça uma base, suba em cima dessa base e depois você vai ter tranquilidade para escrever. É só a minha opinião, né? É só um conselho. Mas, assim, hoje em dia eu escrevo sem nenhuma pressão. Que pressão que eu tenho? Eu trabalho, sustento minha casa e eu escrevo completamente por diversão. Eu, com certeza, se eu estivesse naquela pressão, não renderia tanto, não aprenderia tanto e talvez estaria barrado lá no primeiro livro até hoje, com medo de não dar certo. Então, centraliza as ideias, planeja, pensa no futuro, que dá certo. A Amazon abriu espaço pra caramba, gente. Tipo, pensar um autor, nós, há 20 anos atrás, qual a chance da gente ter conseguido lançar tanto livro? Ia ser muitíssimo mais difícil. Então, a gente tem ferramenta, está melhorando, e a literatura nacional só tende a crescer, e tem muito autor bom no Brasil, muito, não é pouco não. É a democratização, né? A democratização da leitura e Democratização. da escrita. É uma revolução, cara. Eu acho que daqui a uns anos nós vamos olhar para esse movimento com bons olhos e vamos falar assim: poxa, foi feita uma revolução naquela época ali. E de repente estaremos à frente desse É, movimento. possivelmente, espero que sim, e é bem provável. E, e é todos juntos, né? Nós vamos conseguir. Eu vou terminar, para a gente não estender muito, eu vou terminar com a última pergunta. Eu não separei de todo mundo, porque ia ficar muito grande a entrevista, mas senão a gente está conversando aqui já tem quase uma hora. Mas eu vou fazer a última pergunta, é uma dúvida da André Evaristo. Até peço desculpa para a Andréia de não fazer a segunda pergunta dela, vou focar nessa aqui. Um autor assina contrato com uma editora tradicional, que promete mundos e fundos, cedendo seus direitos de comercializações por 2 anos. O livro é lançado, mas o autor descobre que algumas cláusulas contratuais, distribuição e marketing, por exemplo, não estão sendo cumpridas conforme consta no contrato. É possível cancelar, mesmo a editora tendo acesso com os custos de produção? Bom, respondendo diretamente, é possível cancelar. Né? É possível cancelar. O que você teria que fazer? Uma notificação à editora de uma forma formal. Tá? Forma formal é engraçado falar assim. Eu não aconselho o cara ficar de papinho em WhatsApp, mandando mensagem, entendeu? Quando o assunto é bem sério dessa forma. Ele tem que fazer uma notificação, tá? Explicando todos, todas essas questões que ela citou, né? Ou outras que talvez o autor entenda que não estejam sendo seguidas, explicando essas questões e solicitando a rescisão contratual e imediata suspensão da divulgação e comercialização do livro. Tá? Só que, assim, para todo... Isso aqui é uma regra básica, tá? Para toda ação, existe a reação, entendeu? Então, você vai ter que conceder aí o prazo de resposta e a editora, efetivamente, se ela tiver em desacordo com aquilo que você fez, ela vai te responder e vocês vão debater aí essa questão, tá? Pode ser, e aqui eu teorizo, que vocês cheguem até a um consenso e continue com a relação contratual. Mas, se for o caso, acaba havendo ali a rescisão contratual, tá? Não é um cancelamento propriamente dito, é mais uma rescisão, e daí será ali colocados os termos gerais dessa rescisão. Tá? Pode ser que talvez o autor tenha que arcar aí com alguns custos de produção, porque se você imaginar do lado da editora, não seria justo que ela arcasse com tudo, sendo que de repente, por uma questão ali de interpretação, o autor decidiu rescindir o contrato. Tá? Então, tudo vai depender do caso concreto em si. Mas, na teoria, seria possível fazer a rescisão contratual, sim, se a editora não tivesse cumprindo o que foi determinado no contrato. Né? E daí, mais uma vez, né, já tá virando assim uma repetição cansativa, tem que analisar o contrato direitinho.
né? Você tem que saber onde você está pisando e tem que ver ali direitinho o que está estipulado, né? Agora eu tenho uma curiosidade que talvez seja até o levante aí de uma poeira. Perante a legislação, não existe essa obrigatoriedade do autor ficar divulgando sua obra, tá? Isso aí a gente faz por quê? Porque a gente quer ser reconhecido e, claro que o autor nacional, se ele não se divulgar, ele está perdido. Mas, perante a lei, ali está explicado de forma bem taxativa, quem tem essa obrigação é a editora, entendeu? Então, eu tô levantando aqui uma polêmica, né? Está levantando uma polêmica excelente, porque não vou falar 100% das vezes, vou falar 99,9% das vezes que a gente escuta falar é que o autor tem que se virar, tem que... A gente sabe que os autores sem contrato, os independentes, esses aí não tem nem opção, né? Ou ele se vira ou ele se vira. Mas isso é um levantamento bem legal. É uma discussão para a gente até levar no grupo do Papo de Autor lá no Facebook depois, para a gente... É aquilo, né? Conhecimento, né? Se alguém perguntasse agora, eu falasse, não, o autor tem que se virar. A editora até vai fazer alguma coisa, mas a grande carga do marketing fica com o autor. Mas, olha lá, o especialista desmentindo esse conhecimento boca a boca, né? A rádio peão dos escritores, né? Cara, às vezes eu vejo eles jogando toda a carga, toda a culpa, toda a responsabilidade em cima do escritor, tá? E é tão difícil, cara, ter que suportar isso, entendeu? E não é bem assim, sabe? Veja, cara, veja os exemplos das grandes editoras. Elas divulgam os seus livros e muito dificilmente eles ficam enchendo o saco do falando, ajuda a gente aqui, não sei o quê. O É, cara faz porque, claro, é a profissão dele, ele tem que se divulgar, né? Ele faz suas entrevistas, ele faz suas postagens. Mas você não vê a editora reclamando do autor. Isso você vê no mercado alternativo bastante, hein? Você vê a editora descendo lenha no escritor, fala, o escritor não se divulga. Porra, às vezes é a obrigação da editora, sabe? entendi. Então, é uma poeira a ser levantada aí. O escritor às vezes não tem noção de que ele tem esse poder de questionar, né? O escritor como formador de opinião, e ele tem esse poder de questionar, sim. Então, não é tudo nas costas do autor também, não. A gente tinha que ter um pouco mais de rebeldia, às vezes, de falar, poxa, peraí, né? Você quer que eu faça todo o seu trabalho também? Eu já escrevi, eu já escrevi o livro, me ajuda um pouco. Me ajuda um pouco, às vezes é a síndrome de vira-lata caindo até nessas horas. Você fala assim, pô, eu tô aqui, eu não vou ficar reclamando, porque, pô, eu fui privilegiado por ser nossa, fugiu a Tradicional. palavra. Por ter ido para uma editora tradicional, e não é bem assim, né? A gente tem que dar valor também pelo suor, né? Escorre, Claro, efetivamente. efetivamente. Né? Pô, Rafa, queria agradecer de novo. Cara, foi um papo excelente. É uma faculdade, né? Você conversar com uma pessoa que entende, é uma faculdade, você aprende muita coisa, é a prática, né, do conhecimento. Cara, essas entrevistas assim que a gente começa a fazer, a gente aprende muita coisa pô, eu acho que a gente estreou a entrevista do Papo de Autor com o pé direito. Foi muito legal mesmo, aprendi muito, tenho certeza que todo mundo que assistir vai aprender também. E para a gente terminar, eu queria que você falasse de novo um pouquinho mais sobre os seus livros e deixasse aí alguma rede social, algum jeito do autor, de quem se interessar pelos livros, contatar você. Bom, eu que agradeço mais uma vez aqui o convite. Eu achei que foi um bate-papo bem interessante, né? Você vê que flui quando a coisa é de verdade, a Sim. conversa flui, né? E é isso aí, pessoal. Quem tiver algum interesse no meu trabalho, pode me procurar principalmente no Facebook, Instagram também. Nós temos aí, ó, a conta lá. Embora eu seja meio lerdo para tecnologia, a gente está lá sempre conversando, né? Pode me mandar mensagem tranquilamente também, acionar por e-mail, a gente vai conversando, trocando uma ideia. Essa troca de experiências é muito importante para todos nós. E quem quiser procurar os meus livros, pode pesquisar aí nas editoras correspondentes. Temos o Livro do Destino, para quem gosta de fantasia contemporânea. Muito em breve eu vou
eu vou trabalhar um livro chamado Ácido e Doce, que é um suspense urbano, mas uma pegada mais adulta, tá? Tem o Planeta Brutal, que é uma distopia. Temos Os Supremos, o livro de super-heróis. Esse livro aqui é interessante também para o escritor dar se situar na questão de coautoria, porque aqui a gente eu trabalhei com outros 3 autores e nós criamos um universo compartilhado de super-heróis. Nossa, que Né? bacana. E a iniciativa, a ideia era mostrar que o brasileiro também consegue escrever nessa temática, sabe? A gente dá muito valor, às vezes, aí ao Superman e acaba esquecendo que no Brasil também temos super-heróis, entendeu? E é interessante você ver o trabalho de coautoria, porque amanhã ou depois você acaba escrevendo o livro com outro escritor e os dois vão ter direitos, tá? Então é interessante a gente se atentar também a esse tipo de questão, né? Temos aqui também o livro Drama, que é um apanhado de alguns contos. É um livreto, na verdade, ele é bem fininho. E alguns outros títulos também. Eu trabalho bastante com antologia, pode ser que a gente se encontre por aí trabalhando numa dessas aí. Vou deixar um link aqui embaixo, tá, pessoal, de todos os livros do Rafa, para vocês só clicarem e dar uma olhada aí. E brigadão, a gente espera que vocês comentem, até para saber o que vocês querem ver aqui no Papo de Autor. E divulguem, e vamos apoiar a literatura nacional e vamos ler os contratos, que é a parte mais importante, né? É isso aí. Valeu, Rafa, obrigado. Obrigado você, cara. Valeu.